Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos falar da redução do crescimento das famílias brasileiras. Por aqui vamos tentar entender as causas e os efeitos dessa redução do crescimento populacional no nosso país. E para falar sobre esse assunto, vamos receber de forma online, aqui nos estúdios da TV Câmara, a Letícia Maria Chaba. Ela que é doutora em Sociologia e professora na URGS. Então, professora Letícia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Olá, tudo bem? Tudo bem, professora? Então também vamos apresentar o professor Ricardo de Sampaio Dagnino, ele que também leciona na URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é geógrafo e doutor em demografia. Então, professor Ricardo, também seja muito bem-vindo ao TV Câmara Entrevista. Obrigado, Matheus, pelo convite. Olá, professora Maria. Prazer conhecê-la, minha colega. Exato, hoje temos então dois professores da URGS, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, para a gente falar então um pouco dessa queda no crescimento populacional que indica a pesquisa, o censo que teve os dados coletados em 2022 e divulgado agora há pouco, há algumas semanas aqui no nosso país. Então eu começo perguntando de imediato para a professora Letícia, o que essa pesquisa, esse levantamento revela de mais impactante, professora? Mais impactante é justamente, a queda do crescimento populacional, mas de qualquer modo já era algo esperado por conta do histórico declínio da taxa de natalidade no Brasil. Para vocês terem uma ideia, em 1960, a taxa de natalidade por mulher em idade reprodutiva era 6 filhos. Em 1980, 4 filhos. Em 2000, 2 filhos. Em 2020, 1,65 por mulher em idade reprodutiva, né? Então, de certa forma, já era esperado esse declínio, né, do número de filhos e do tamanho das famílias, né? Ao mesmo tempo, nós não podemos nos esquecer, né, do número de mortes pela Covid, né? Em torno de 700 mil mortos, que também essa diferença, vamos dizer assim, também foi contabilizada pelos dados do censo. Então, se a gente for observar historicamente a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade, pode-se observar que há uma aproximação entre as duas, né? Obviamente que a taxa de natalidade, a gente assim espera que sempre vai ser maior que a mortalidade, mas enquanto a mortalidade cresce, né, ou se estabiliza, a natalidade diminui. Então, há uma série de mudanças também sociais e culturais na configuração das famílias brasileiras, a quem nós podemos, as mudanças às quais nós podemos acreditar esse declínio, né? Então, é surpreendente o dado, sim, faz com que nós nos aproximamos das nações, dos países mais ricos, que têm em torno da média de 2 filhos por mulher em idade reprodutiva, e até menos, né? Mas, se nós observarmos a tendência histórica, já havia um movimento, então, de declínio, né, desse crescimento populacional, tá? Então, e juntamente com isso, então, esse evento catastrófico, essa crise advinda com a Covid, então, que resultou na redução, né, infelizmente, na morte de milhares de brasileiros, né, em 2020, 2021. Acho que para começar o papo, a conversa, assim, para dar um panorama, né? Depois eu posso falar também dos fatores que eu posso elencar, que podemos elencar essas mudanças, né? Em relação ao tamanho da população do Brasil, tamanho das famílias, né? E pensar também em termos de políticas públicas, né? Como esses dados, essas estatísticas importantíssimas para planejarmos, né, políticas públicas para grupos específicos também vão impactar, né, talvez a mudança e repensar algumas políticas, por exemplo, relacionadas com idosos, com o mercado de trabalho e também com a primeira infância, né, porque nós vamos ter menos crianças, né. Professora Letícia teve uma ao queda... longo
uma instabilidade no sinal. Eu já aproveito então para colocar o professor Ricardo no nosso bate-papo, já que a professora Letícia deu algumas causas iniciais, aí falou de taxa de fecundidade, natalidade, também trouxe a situação das mortes por Covid, enfim. Professor Ricardo, a gente sabe, com base no censo, que a gente teve o menor número do crescimento populacional da série histórica, pouco acima de 0,5%, né? Então, a que outros fatores o senhor também pode atribuir, aproveitando toda a sua experiência como doutor em demografia, geógrafo também? Por gentileza, professor Ricardo, para a gente começar a entender esse cenário na sua visão. Bom, Matheus, eu concordo muito com o que a Letícia Maria, nossa colega, começou a colocar de início, né? São primeiros dados, eu acho que é importante isso, deixar bem claro para a população, não precisa preocupação, não precisa muito alarde, não precisa, né, não é num estado de emergência, é tudo que já se sabia e que está se agravando, né? Então, esse processo de transição demográfica, que a gente chama, que é esse que a professora Letícia Maria introduziu, né? Que é a redução da natalidade, a redução da mortalidade, que resulta num baixo crescimento populacional. Isso já é esperado. O Rio Grande do Sul, ele tem as menores taxas de nascimentos e de mortalidade do Brasil. Isso não é de agora, isso já vem lá dos anos 90, 2000, 2010, e que se agrava agora em 2020. Então, o que acontece? Esse processo ele já ocorreu antes em países que a gente chama, né, de mais desenvolvidos, países do primeiro mundo, países centrais do capitalismo, como os países europeus, o Japão, os Estados Unidos, já sofrem, já passam por esse processo há mais tempo. E o Rio Grande do Sul, por ser uma das regiões, um estado, né? E aí a região sul como um todo, Paraná, Santa Catarina, se incluem nesse processo, são a vanguarda desse processo no Brasil. Que é esse nível, né, de crescimento mais baixo, acompanhado de qualidade de vida. Porque percebe o seguinte, Matheus, nós estamos falando realmente das mortes que tiveram na época da Covid, das mortes causadas não só pela Covid, mas por todo o negacionismo que envolveu a pandemia, né? Mesmo assim, nós ainda temos muita qualidade de vida no Rio Grande do Sul. Então, por exemplo, claro, os dados que vão vir em seguida, os dados do censo, eles vão permitir a gente entender melhor esses processos, né? Mas o que a gente tem? A gente tem uma fixação da população no Rio Grande do Sul, ainda expressiva. Por mais que a gente perceba que existe uma emigração para fora do Rio Grande do Sul, a gente ainda vê que tem muita gente ficando no Rio Grande do Sul porque tem condições de vida aqui que não vai encontrar em outras regiões. Então, eu vejo que não precisamos nos preocupar, é um processo muito antigo, não é nenhuma emergência, nada urgente. A questão grande, aí eu vou concluir essa primeira fala introdutória, é assim, de que maneira os nossos gestores públicos, desde o nível municipal até o nível federal, passando pelo estadual, estão ou não preparados para lidar com essa realidade. Porque essa realidade já existe, já está aí há muito tempo. Ela está se agravando, como eu disse, mas ela já existe há muito tempo. Justamente sobre esse cenário de políticas públicas ou não que o governo deve fazer, seja lá em qual esfera for, a gente vai avançando no nosso programa, então, com base em alguns dados que, além do professor Ricardo, que fez uma análise aí do
do cenário, do panorama no Rio Grande do Sul, dizendo que ainda há muitas oportunidades para a qualidade de vida, para o pessoal se manter aqui no território gaúcho. A professora Letícia também, na sua primeira explanação, fala então de algumas situações que nos trazem um grande impacto, como 50 anos atrás, as mulheres tinham em média 6 filhos, hoje não chegam a 2 em média. Então, professora, também lhe trazendo alguns dados para a nossa conversa, a gente pôde inferir do censo que em 2.400 municípios, dos 5.600 municípios brasileiros, houve diminuição da população. Então, também é um indicativo bastante impactante para a nossa conversa. Lhe pergunto como a atual configuração das famílias alterou esse movimento e tem contribuído para esse processo de diminuição no crescimento populacional, professora. Está havendo muitas modificações estruturais das famílias, né? Um dado interessante também é que nós temos uma média de moradores por domicílio de 3 moradores por domicílio. Claro que tem uma média, né, nacional, então tem aqueles municípios que tem mais e aqueles que tem menos. Então, 3 moradores por domicílio equivale a um casal com um filho só, né? Então, nós já não temos aquelas famílias extensas, né? Com muitos filhos, e temos também muitos casais sem filhos, né? Também há uma tendência de também com isso uma menor pressão social em relação à mulher, né, a mulher mãe, né, e com isso as mulheres vão para o mercado de trabalho, adquirindo mais anos de estudo, né, e há uma relação direta entre a escolaridade da mulher e o número de filhos. Quanto mais escolarizada ela for, menos filhos ela vai ter, né. Então há uma mudanças muito grandes na configuração das famílias. Famílias não é só a família que vive no mesmo domicílio, né? Pode também famílias que moram em domicílios diferentes, que são pessoas que são ligadas, se reúnem, né? Se agrupam por parentesco ou por afinidade, não necessariamente apenas por parentesco, né? Que é a noção mais atual, moderna de família, né? Então, mais mulheres no mercado de trabalho, mais mulheres escolarizadas, né? Menor pressão social para essa questão, né, da mulher mãe, né, desse papel social de a mulher tem que desempenhar esse papel quando casa, quando, né, estabelece uma relação estável com o companheiro, né? Então, me parece que há mudanças culturais por trás disso, isso no bom sentido, né? Nós não temos como também desconsiderar o custo de vida, a crise econômica, né? Porque para sustentar, quem tem filhos sabe que para sustentar os filhos não é fácil, é muito dinheiro envolvido, né? A maior dificuldade para sustentar os filhos, incerteza quanto ao futuro também. Eu acho que nós temos os efeitos pós-Covid, psicológicos, sociais, culturais, ainda não bem entendidos, ainda não muito bem pesquisados, né? Então, uma série de elementos, de fatores que podem explicar, né, essas mudanças nas famílias, né? Então, há uma menor cobrança, né, não só da mulher, mas também do casal, né, de ter que ter o filho, né? Nós temos um menor número, então, de pessoas por domicílio, que esse é o dado, né, média de pessoas por domicílio, que já está refletindo nessas composições diferenciadas de famílias, né? Família até considerando só o casal, ou pessoas morando sozinhas também, tanto pessoas mais jovens como pessoas mais idosas, né? A questão do que o professor falou sobre a transição demográfica, ou seja, maior número de pessoas idosas, né, na população. Então, as pessoas que, ou por questão de divórcio, ou por viuvez, né, por separação, mulheres que passam a viver sozinha. Minha mãe, agora há pouco perdi meu pai, minha mãe é um exemplo disso. Ela agora vai contar no próximo censo como, né, um domicílio unipessoal, né? Que antes eram duas pessoas. Então, essa maior longevidade em termos de idade de mulheres e homens, principalmente mulheres, né? Porque a gente vê que há uma tendência de que as viúvas ficarem sozinhas, né,
morando sozinhas nos domicílios, né? Principalmente em regiões metropolitanas, cidades mais urbanizadas, né? E isso reflete, isso anos atrás, 1960, não existia, tanto havia toda uma cobrança social, cultural em relação à mulher para não se separar, para não se divorciar, como também, né, as pessoas não viviam tanto tempo. Hoje, felizmente, né, há uma maior longevidade, as pessoas vivem mais e uma menor cobrança, uma maior aceitação de que a mulher ela pode viver bem, né, se destacar profissionalmente, socialmente, né, profissionalmente no mercado de trabalho, por uma questão também de maior escolaridade, mas não apenas, né, pelo seu papel de mãe. Eu acho que são essas mudanças estruturais mesmo que nós temos observado nas nossas sociedades, né? Sem contar, como eu falei antes, efeitos da Covid, né? Tanto os efeitos sociais, econômicos, políticos e psicológicos. Eu acho que a gente tem que estudar muito ainda esse pós-Covid. Não só numa questão de memória, de lembrar, né, da, da, dessa catástrofe que a gente viveu durante 2 anos, né? Mas também de que há ainda uma epidemia longa, né? Uma epidemia que ainda influencia, que ainda tem os seus efeitos sobre as pessoas, né? Sobre os grupos, sobre os coletivos e sobre as famílias, sobre a sociedade em geral. Agora, professor Ricardo, a professora Letícia traz para o nosso debate 2 pontos importantes, que é a instabilidade, a preocupação com a instabilidade econômica e também a longevidade, já que o censo também apontou que a população brasileira está ficando mais velha, está vivendo mais, o que, claro, é um fator muito positivo, mas tem uma preocupação, tem uma relação com a preocupação econômica, já que teremos menos pessoas em idades produtivas nos próximos anos. Como é que o senhor faz essa correlação do envelhecimento da população com a população em idade produtiva, professor Ricardo? Tá certo. Bom, Matheus, eu acho que antes de entrar nesse assunto, da questão do mercado de trabalho, eu acho que tem uma questão importante ali que a professora Letícia tocou, que é essa mudança que a gente está vendo no perfil dos trabalhadores, né? Então, nós temos cada vez mais mulheres ocupando postos-chave na economia, deixando daquele papel de culturalmente aceito como um papel feminino de trabalho, que é o trabalho doméstico, remunerado, né? As empregadas domésticas, etc., e passando para um papel de maior liderança, de maior destaque na política, nos postos de gestão das empresas, etc. Então, eu acho que isso é muito importante, porque isso tem reflexos muito significativos no mercado de trabalho como um todo. Porque essa transição demográfica, ela não é só uma transição que a gente consegue medir nos números, né? Então, por exemplo, tem autores da demografia da Universidade Federal de Minas Gerais que gostam muito de falar nas amplas transições que nós estamos vivendo. Então, por exemplo, nós temos uma transição urbana, a maioria da população brasileira, a grande maioria da população brasileira vive em áreas urbanizadas. Isso não é totalmente novo, é um processo, é uma transição que começou ali pelos anos 50, 60 e que se agrava agora, né? Então, outras transições, nós temos uma transição democrática no Brasil, né, que por mais que tenha se tentado ferir a nossa democracia, ela saiu ilesa desse processo e nós estamos ainda retomando o processo de transição democrática, né? Lembrando que o Brasil passou por processos ditatoriais muito intensos, e isso tem muito reflexo na população, tanto no mercado de trabalho, quanto até nas práticas sociais, de mobilidade, de reprodução. Nós temos que lembrar sempre que em tempos de guerra, em tempos de atrito, em tempos de conflito,
existe uma tendência à redução do número de nascimentos. Por uma série de motivos, mas isso é bem conhecido na literatura. Então, em momentos de crise, existe uma redução do número de nascimentos. Foi o que nós vimos na época da pandemia. Né? E não só devido à pandemia, mas devido a essas transições. Outra transição importante é essa transição do mercado de trabalho, onde a mulher acaba conquistando espaços cada vez mais significativos. E isso tem desdobramentos na família, porque a família também está em transição. Inclusive o que a professora Letícia comentou, né, de casais não quererem ter filhos, preferirem viajar, preferirem ter o seu cachorro de estimação, o seu gato. Né? Isso também tem implicações no mercado de trabalho, porque isso gera emprego, né? Agropecuária, pet shop, isso gera emprego. Então nós temos uma transição no mercado de trabalho também. Isso também não é novo, né? Nós passamos de um período de industrialização, nós estamos agora num período de amplo mercado de trabalho do setor de serviços muito aquecido. Então nós temos que repensar o mercado de trabalho também. Então, essa população, eu concordo contigo, Matheus, nós vamos ter uma redução da população em idade de trabalhar, mas nós temos que pensar também que isso se alarga. Com a população envelhecendo, nós vamos ter idosos que antes se aposentavam e paravam de trabalhar, paravam de contribuir com a geração de riqueza no território. Muitas pessoas vão continuar trabalhando, ou porque querem, né, agregar mais rendimentos às suas poupanças, etc., ou porque realmente precisam. E aí é uma questão que a gente precisa pensar em termos de políticas públicas também. De que maneira a gente está cuidando das pessoas desempregadas ou das pessoas que têm subempregos. Isso é muito importante, porque elas poderiam estar contribuindo de alguma forma com a Previdência, por exemplo, né? Que é um grande calcanhar de Aquiles dessa discussão, é quem vai pagar a aposentadoria daqueles que estão se aposentando. Então, nós teríamos que ter uma flexibilização ou um incentivo, né, de que aquela pessoa que trabalha de uma forma informal tenha condições de pagar uma previdência ou algo do tipo para sustentar ela mesma quando ela se aposentar, ou os pais, ou as pessoas mais velhas, né, que já trabalharam, já geraram essa riqueza. A área da sociologia, ela é definitiva para a gente entender todos os movimentos que o censo nos mostrou? Sim, nós temos bastante pano para várias áreas da sociologia, na verdade, né? Então, essa questão eu estudo violência, né? Então, essa questão da migração para centros interioranos, né? Para polos regionais, Zonas já é mais algo rurais que histórico. possam oferecer oportunidades no campo, né, professor? Também é isso, também oportunidades do campo, mas também qualidade de vida e até emprego, né? A gente tem observado, então, que existem polos regionais nos estados que estão atraindo mais a população do que as capitais, as regiões metropolitanas, porque por maior atração em termos de oportunidade de emprego, menos violência, melhor qualidade de vida, empregos na área rural ou também na área urbana, né? O professor Ricardo falou algo muito importante em relação ao mercado de trabalho, que é a ampliação do setor de serviços, né? Que agora há na verdade, até com o desenvolvimento tecnológico, que causa desemprego tecnológico, as indústrias têm funcionado com menos funcionários, né? Menor número de funcionários pela substituição pelas máquinas. E com isso, então, o maior empregador é o setor de serviços mesmo, né? Eu destaco algumas áreas do setor de serviços, como a área da saúde. Eu fico pensando até todo aquele que
ainda temos muita informalidade, mas aquele cuidados pessoais com a saúde, né? Pessoas que cuidam de idosos, né? Ou até empresas, nas cooperativas, enfim, que seja, mas que como ampliou essa parte não institucionalizada, né? Não formal, dos cuidados com a saúde, turismo também, né? Serviço em geral, questão cultural. Então, talvez nessas regiões não metropolitanas, interioranas, há maior oportunidade nesse setor, né, de serviços e também até em indústrias, né, que são instaladas em alguns locais e daí que chamam as pessoas, né, para trabalharem lá. Então há atração populacional. E realmente essa questão da redução das pessoas em idade ativa é algo que nós vamos ter que pensar em termos de políticas públicas para o médio prazo, né? Porque diminui as pessoas adultas, né? Diminui também os nascimentos, aumentam as pessoas idosas, quem é que vai trabalhar, né? Na verdade, quem é de idade ativa? Como é que fica, então, esse contingente, que ainda é o maior, mas está reduzindo, né? Aumenta os idosos, diminui. E como é que ficam, então, as nossas políticas ativas de emprego, né? Para ocupar e que setor, ocupar esses diferentes faixas etárias, né? Nós temos que pensar políticas ativas de emprego, oferecer emprego para diferentes faixas etárias, para diferentes habilidades, para diferentes competências, né? E a questão da aposentadoria, concordo com o professor Ricardo, é uma calcanhar de Aquiles. Nós temos cada vez maior número de pessoas que se aposentam, né, inativas. Os recursos que vêm da população ativa não estão sendo suficientes, embora a gente saiba que quando a pessoa se aposenta, ela perde o poder aquisitivo, porque perde uma série de vantagens, além do valor da aposentadoria, normalmente ser menor do que o salário, o ganho, né, os últimos salários, perde uma série de vantagens, FGs, né, e benefícios e tal que a pessoa vai adquirindo ao longo da sua trajetória, né, e muitas vezes precisa retornar ao mercado de trabalho. Então, nós temos aí, além, né, das pessoas em idade ativa, também as pessoas acima de 65 anos tendo que retornar ao mercado de trabalho para conseguir manter o padrão de vida que tinham antes da aposentadoria, né? Então, há uma série de implicações que essas estatísticas têm mostrado para os formuladores, gestores de políticas públicas, né? Não que para planejar as intervenções, as ações, não só no curto, mas também no médio e no longo prazo, né? Então, muito importante que a gente tenha o quanto antes, né, esse conjunto de dados, né, para que sirva então aos gestores e elaborar, né, formular, implementar políticas públicas eficazes em diferentes áreas, mercado de trabalho, saúde, educação, né, cultura, turismo, enfim, aposentadoria, né? Então, todos esses dados, tudo esse volume de dados tem que ser contabilizado, né, para que a gente consiga, então, no futuro, contar com políticas públicas mais eficazes para a nossa população. Falando ainda das alterações, mudanças econômicas que estão por vir com essas transições demográficas, professor Ricardo, lhe pergunto, com todo esse desenvolvimento tecnológico e as alterações na cadeia produtiva, a gente sabe que o poder público deve desenvolver aí políticas públicas para fazer uma nova composição de todo esse processo, para poder agregar, acolher essa nova cadeia produtiva, enfim, do país que está por vir. Mas também lhe pergunto se a nossa sociedade, inserida num sistema capitalista, se ela está pronta para as alterações que estão por vir nos próximos anos. Certo. Bom, Matheus, essa é a pergunta de $1 milhão, né? A gente não sabe a resposta, a gente gostaria de ter ela, né? Mas o que a gente pode é esboçar algumas tentativas de resposta. Eu vejo assim,
esse movimento que nós estamos tendo no Brasil nos últimos anos, de recebimento de imigrantes dos países africanos, dos países da América Central, ali, os haitianos principalmente, né? Mas não só, nós temos aí pessoas da República Dominicana, que é ao lado ali do Haiti, nós temos bolivianos, nós temos, enfim, os nossos irmãos latino-americanos e africanos vindo para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, inclusive, já faz algum tempo, movimentar a nossa economia, né? Preencher espaços que estavam vazios, deixados talvez, provavelmente, por esse processo de envelhecimento da nossa força de trabalho, e não só pelo envelhecimento, mas por uma seletividade, tá? Porque o brasileiro, a partir de um certo momento ali dos anos 2000, 2010, nessas décadas, né, começou a perceber que não queria mais fazer aquele tipo de trabalho mais braçal ou com menos remuneração, um trabalho na indústria pesada, um trabalho na mineração, um trabalho mesmo no serviço, um trabalho com pouca remuneração, e esse espaço foi sendo aberto para estrangeiros que chegaram ao Brasil para preencher essa lacuna. Tá? Então isso não é só do Brasil, isso existe em todo mundo. Na Europa já passa por isso há muito tempo, né? Inclusive, por exemplo, uma política que foi feita quando o Japão começou a sentir a sua transição demográfica bastante avançada, já nos anos 80, 90, foi aquele processo de envio de descendentes de japoneses que viviam no Brasil, netos, filhos de japoneses que viviam no Brasil, por conta da imigração iniciada lá atrás, foram até o Japão preencher aqueles espaços de trabalho que tinham sido deixados pelos japoneses, que não queriam mais se submeter a um trabalho desgastante nas indústrias e etc. Então, eu vejo que essa resposta de $1 milhão, a gente consegue esboçar algumas respostas. Não são respostas fáceis, Matheus. As questões que a gente está lidando, as questões populacionais, elas mexem, às vezes, com mitos. Os mitos malthusianos, neomalthusianos, de que vai acabar o alimento, de vai acabar a água. E, às vezes, quando a gente vai estudar, quase sempre, a gente percebe que isso não passa de mitos. Porque a própria população ela tem mecanismos de autorregulagem, de redistribuição. Então, por exemplo, retomando a resposta da Letícia a respeito da desconcentração nas metrópoles, é um mecanismo de redistribuição de sobrevivência, tanto individual, as estratégias familiares e individuais, quanto estratégias coletivas. Porque veja um exemplo, um trabalhador que vive na zona norte de Porto Alegre e trabalha no centro, tá, da capital, e tem que se deslocar para a capital por Transurb, por exemplo. Salvo engano meu, ele vai pagar a mesma passagem de Transurb se ele estiver ali na região norte do aeroporto ou se ele estiver em Sapucaia, em São Leopoldo, Novo Hamburgo. Então, para esse trabalhador que vive na zona norte de Porto Alegre e que paga um aluguel elevado, ele pode morar mais longe, pagar a mesma passagem, aumentar talvez em 15 minutos, meia hora o transporte dele, o trajeto de casa ao trabalho, mas vai viver melhor, vai viver numa cidade que oferece mais comodidade, né? Porque no final de semana, que ele vai conviver com a família, ele não vai gastar tanto tempo no trânsito quanto ele gastaria se ele vivesse em Porto Alegre. Ele vai poder morar numa casa
que ele vai ter um jardim, ele vai poder plantar uma horta. Então, essas questões de condições de vida, de qualidade de vida, que a economia muitas vezes menospreza, e aí voltando à pergunta, né, que tu fizesse para a Letícia, no que a sociologia poderia ajudar a responder, eu acho que não só a sociologia, né, nós temos a antropologia, nós temos a psicologia, porque essas questões populacionais, elas são multidisciplinares. E a gente não pode olhar só do ponto de vista econômico ou do ponto de vista geográfico, das políticas públicas, etc. Tem muitas outras variáveis, familiares, psicológicas, etc. Perfeito. O professor Ricardo traz aí falando da multidisciplinaridade das questões que envolvem o censo, que ele, embora traga números frios, dados absolutos, esses dados significam, após uma análise muito mais profunda, enfim, sobre diversas áreas da nossa sociedade. Então, professora Letícia, trazendo mais uma área, então, para debate, como o professor Ricardo já antecipou, como é que essa abertura de fronteiras, digamos assim, do território nacional pode também impactar na mudança de cultura, de taxas de fecundidade, natalidade, enfim, com mais pessoas vindo de fora do país e modificando a nossa visão produtiva, digamos assim, professora? Bem, creio que a taxa de natalidade, fecundidade não vai mudar muito, porque se nós observarmos assim todas as regiões do país, a taxa de natalidade está próxima da média, a não ser no norte, né, que está um pouco acima da média. E também a média de moradores por domicílio também no norte é um pouco maior. Então, há uma tendência generalizada em todas as regiões, de todas as faixas de renda da população, né? Claro que tem sempre, né, se a gente for comparar em termos de escolaridade, em termos de faixas de renda, em termos de regiões, há maiores taxas e menores, né? Mas há uma tendência, embora ainda os números sejam diferentes, há uma tendência generalizada de redução, né? Então, em relação a isso, acho que não vai mudar muito, né? Porque esse declínio é observado em todas as regiões. Mas, com certeza, em questão de trocas culturais, trocas em relação ao estilo de vida, né? Preferências, enfim, em termos de vida, né? Eu vejo isso com muito bons olhos, assim, sabe? Eu acho que a gente tem só a ganhar com essa diversidade, né, de cultura, de regiões, de povos, de grupos, né? E talvez a gente fique um pouco menos sério aqui no Rio Grande do Sul, né? E consiga, então, levar a vida, deixa a vida me levar, aquela música, né? Levar a vida um pouco mais leve, né? Aquilo que o Ricardo falou, aproveitar mais a questão da natureza, o meio ambiente, preservar o meio ambiente, né? Largar um pouco essa cultura do automóvel, caminhar mais. Eu acho que essa é uma virada importante em termos culturais. Talvez a gente tenha que aprender, né, com outras culturas, né, com outras pessoas, que só vem a somar, então, nessa diversidade, nossa riqueza, né, da nossa população. Então, eu acho que esse movimento, não só para o interior, mas também para regiões, municípios metropolitanos, que não Porto Alegre, que não a capital, mostra um pouco isso, né, uma mudança de estilo de vida. E para melhor, eu vejo assim, né, preservando a saúde, o meio ambiente, né, e melhorando a nossa qualidade de vida. Agora, professor Ricardo, para a gente começar a encaminhar a finalização do nosso programa, chegando agora aos últimos minutos aqui do TV Câmara Entrevista, lhe pergunto se esses dados gerais do censo, que foram divulgados há poucas semanas, se eles lhe trazem algum tipo de preocupação quanto ao cenário futuro, levando em consideração o movimento demográfico brasileiro, claro. Tá. Matheus, a minha preocupação é no sentido
da quantidade grande que nós temos no Brasil e nas capitais, a gente vê muito bem isso, quantidade de moradores de rua, pessoas que moram em condições muito pouco saudáveis. Inclusive o IBGE tem um nome para os domicílios precários, né? Então pessoas que vivem com muita precariedade, inclusive o nome do setor censitário onde mais tem esse tipo de domicílio, o IBGE chama de subnormal, abaixo do normal. Tá? Então, essa é uma grande preocupação, principalmente quando a gente coloca o dado de pessoas vivendo nessas condições precárias ao lado do dado de domicílios vagos e domicílios de uso ocasional. Domicílios vagos são aqueles domicílios onde a pessoa comprou, construiu e não tem ninguém morando. Né? E, de repente, ele está para alugar, alguma coisa assim. E o domicílio de uso ocasional é aquele domicílio de segunda residência, muito comum aqui no litoral gaúcho. Né? Inclusive, nós temos aqui algumas cidades do litoral gaúcho que estão entre as 10 as 10 cidades com maior percentual de domicílios vazios por segunda residência, uso ocasional. Tá? Então, nós precisamos repensar essa equação. Pessoas sem casa e casa sobrando. Como que nós vamos resolver esse problema? Porque isso é um problema social urgente. Nós estamos em 2023, né? Nós estamos falando em metaverso, nós estamos falando em viagem ao Titanic, nós estamos falando em viagem a Marte, e nós não conseguimos resolver um problema humano básico, que é a habitação. Então, esses dados do censo, eles já servem de alerta, esses dados preliminares, para a gente repensar nossas políticas urbanas, nossas políticas de planejamento urbano, de como que nós vamos abrigar essas pessoas que precisam morar e, ao mesmo tempo, como que nós vamos estimular essas pessoas que têm domicílios vazios e que muitas vezes não sabem mais o que fazer, porque, Matheus, talvez nós tenhamos atingido no Brasil uma bolha imobiliária, porque muita gente achou que a população ia crescer ou que ia ter condições de vender, né? E não está vendendo, e não está conseguindo alugar os seus imóveis. Isso é uma realidade. Então, talvez nós tenhamos atingido uma bolha. E aí nós precisamos repensar como estimular que essas pessoas que têm imóveis e que muitas vezes querem se desfazer deles, mas sem perder a renda investida na construção, como que elas vão poder contribuir com essa equalização dessa diferença entre as pessoas que não têm onde morar e essas pessoas que têm casa sobrando e que muitas vezes não querem mais ter essa casa sobrando. Então, essa para mim é uma questão urgente aí para a gente já começar a pensar com os dados preliminares. O setor imobiliário, com certeza, é um dos que mais influenciam nessa questão do censo, ainda mais que a gente consegue inferir da pesquisa que muito mais pessoas estão morando sozinhas, as famílias estão diminuindo, né? Há uma nova configuração das famílias brasileiras, como a professora Letícia também já nos trouxe logo no início desse TV Câmara Entrevista. Então, professora, para a gente encaminhar também a finalização do programa, lhe pergunto se, de maneira geral, esses dados divulgados pelo censo lhe preocupam mais ou a senhora enxerga de maneira mais positiva essas alterações demográficas vividas no Brasil? Olha, me preocupa, sempre preocupa, né? Porque eu fico pensando na quantidade de políticas públicas que têm que ser pensadas para esses problemas que já foram levantados aqui no programa, né? Trabalho, habitação, mobilidade urbana. Previdência. Se falou de violência, a questão das evidências também, né? Então, são evidências que a gente tem. Então, são problemas sociais públicos que nós precisamos enfrentar.
enquanto sociedade, enquanto poder público. Mas em relação ao crescimento demográfico, crescimento populacional e das famílias, número de pessoas por família e natalidade, eu já estava esperando, né? Porque, como eu falei anteriormente, já é uma tendência, então não me surpreendeu esse dado, né? Mas outros, como esse mesmo que o professor Ricardo colocou, né, do moradores, pessoas em situação de rua, né, é uma das nossas áreas de atuação nas políticas públicas, né, mais difícil, complexa, porque até para identificar, não existem censos com informações detalhadas sobre essa população, que a gente consiga sistematicamente acompanhar, né, tanto o número, mas também como estão as políticas públicas voltadas para essas pessoas, né? Então, violência, saúde, educação, né? Então, com certeza, sim, não vou dizer que eu fiquei decepcionada, enfim, frustrada, né? Mas eu fiquei preocupada com a quantidade de questões, né, que nós temos que, enquanto sociedade brasileira, gaúcha, enquanto pessoas preocupadas com a qualidade de vida, né, com o bem-estar das pessoas, vamos ter que nos debruçar ao longo desse tempo, né? E que bom que nós temos essas estatísticas, né? Porque, como tu falaste, Matheus, são evidências, né? A partir das quais, então, nós podemos trabalhar enquanto sociedade, enquanto poder público, né? Enquanto, enfim, pesquisadores estudiosos desses assuntos. Com este último relato, nós vamos nos despedindo da nossa audiência. O TV Câmara Entrevista de hoje tratou dos dados divulgados pelo censo aqui no Brasil, que foram coletados em 2022 e divulgados agora, dados preliminares há algumas semanas aqui no nosso país, que entre esses dados, para você ter uma ideia da importância da nossa pauta de hoje, lá em 2010 o censo previa que a população poderia chegar a 213 milhões de habitantes no nosso país e, na verdade, ao longo dos anos foi feita uma correção para 207 a expectativa e se verificou que, na verdade, nós pouco superamos os 203 milhões de habitantes no território nacional. Números bastante significativos, bastante impactantes e por isso nós trouxemos aqui no nosso TV Câmara Entrevista de hoje. Agradeço aos nossos especiais convidados, a professora Letícia Maria Chaba, ela que é doutora em Sociologia e professora da URGS. Muito obrigado, professora Letícia. Eu que agradeço a oportunidade e fico à disposição para novos debates, né? E que bom que nós temos esses dados, que bom que a gente pode refletir a partir deles sobre nossa realidade. Obrigada pelo convite, Matheus. Certamente o debate é amplo e irá continuar, então também agradeço ao professor Ricardo de Sampaio Dagnino, ele que é doutor em Demografia e também professor na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, professor Ricardo. Matheus, eu que agradeço a ti, aí, a produção do programa, a Daiane e a professora Letícia por esse espaço de debate, por conhecer agora virtualmente a professora Letícia. E eu acho que queria agradecer também ao professor Carlos Paiva, antigo servidor da Fundação de Economia e Estatística. Ele produziu muito rapidamente um artigo chamado Como vai o Rio Grande Amado segundo o censo? Muito mal, obrigado. Eu sou um cara mais positivista, assim, no sentido otimista, né? O Paiva já é um pouco mais pessimista, mas é muito importante nós termos essas visões, porque, como eu disse, o assunto da população é um assunto que nos toca muito. Ele mexe com mitos, ele mexe com preconceitos, e a gente tem que debater sobre isso. Então, agradeço a oportunidade, estou aí à disposição para a gente continuar conversando sobre esse tema que eu gosto muito. Obrigado. Então fica a dica aí trazida pelo professor Ricardo de um artigo importante também com o levantamento do censo. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Acesse também o site da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência e a gente se encontra na próxima edição. Até lá!